Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso mais novo episódio do programa iBusiness Cast. E hoje a gente vai falar sobre como fazer apresentações online. Seja muito bem-vindo, Alonso Carlos. Sempre um prazer estar contigo. Vamos desenvolver esse material hoje ou não? Vamos. Muito bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande a gente continuar nessa luta semanal, não é? De divulgar um pouquinho daquilo que a gente faz, no sentido de poder ajudar as pessoas, dando algumas dicas de como você fazer apresentações online. Imagine, hein, Alexandre, nesses tempos de pandemia, nós já estamos no segundo ano da pandemia, a maior parte das apresentações são remotas, são online. E aí, como fazê-las, hein, Alexandre? Nada mais contemporâneo do que isso, né, Alonso? Eu não sei te dizer quantas apresentações, quantos eventos ou quantas aulas, foram milhares de horas de apresentações online. Mas Pois a gente está aqui para aprender contigo hoje, né? Um grande comunicador, é, um grande palestrante, um grande professor, um grande consultor. E a gente vai aproveitar então e colocar para as pessoas que estão acompanhando a gente aí semanalmente no nosso iBusiness Cast algumas dicas, algumas, né? Eu não vou dizer que coisa default, né? A gente tem que seguir cegamente o que for falado aqui, mas são dicas preciosas que podem realmente agregar valor no seu trabalho no dia a dia, certo, Alonso? perfeito. Não existe default em comunicação, viu, Alexandre? O que existe em Exatamente. comunicação é o seu próprio estilo de comunicação que vai prevalecer durante a sua apresentação. Você tem um estilo, eu tenho outro. E falando de apresentações online, nós apagamos todo e qualquer orientação, dica, né? A maior parte da minha vida eu fiz, claro, que eu fiz muito mais apresentações presenciais do que online e são totalmente diferentes. Sim, Então você não tem aquele calor humano, não tem o olhar, não tem a expressão corporal no todo para você poder se basear e ser uma comunicação efetiva, uma comunicação inteligível. Na sim. comunicação online, esse é o primeiro ponto. Todos nós estamos aprendendo. Então, as dicas são aquelas dicas muito simples, que, claro, né, analisadas e personalizadas por cada um dos estilos, a gente consegue chegar lá e melhorar nas apresentações. Então, a ideia hoje aqui é ser muito rápido, não é? No sentido de passar algumas dicas em termos de expressão corporal, né? Mesmo a expressão facial, que é muito utilizada nesse momento. Você fez um curso de comunicação comigo, foi uma honra tê-lo lá. Você lembra muito bem os aspectos que envolvem uma comunicação de uma forma geral. Na comunicação online é a mesma coisa. Nós precisamos ficar atentos a alguns sinais corporais, expressão facial principalmente, os gestos. Não é? Pessoas que querem, às vezes ficam muito próximas da câmera, muito distantes. Né? Como fazer? O que é indicado, não é? Para que você tenha uma boa imagem e passe uma boa imagem para o seu público e coisas do tipo. Sim. Então, é esse o grande ponto. A gente fala de imagem, a gente fala de conteúdo, a gente fala de maneira ou forma de falar, não é? Claro, a sua voz, a sua fala, elas são muito colocadas em pauta nessas apresentações online. Deixa eu até aproveitar, né? Quando a gente coloca as nossas próprias dificuldades ou as nossas próprias dúvidas no ar e tenta esclarecer, acho que aproveita e ajuda as pessoas que estão ouvindo a gente. Eu tenho feito, por Perfeito. exemplo, treinamentos com duração de 8 horas, certo? Treinamentos Uhum. online com duração de 8 horas. E eu tenho dividido isso, até porque ninguém aguenta fazer um treinamento online durante 8 horas seguidas, eu tenho dividido em 4 sessões de 2 horas cada. Você acha que isso é efetivo? Isso é bom? O que você acha, Alonso? Olha, eu já vi de tudo. Eu já tenho colegas aí que estudaram, viram qual é a melhor forma, né, de fazer isso. O pessoal da GV tem feito em 3 horas e meia, ou 3 horas. 3 horas ou 3 horas e meia cada sessão. Então, das 19 às 22, você está lá, tem os intervalos, claro, naturalmente, não é? É,
Eu tenho um outro colega, um grande empreendedor, ele faz o curso dele e, pelo jeito, tem vendido, não é? Faz o curso dele durante o dia todo, como você falou, das 8 às 17 horas ou 18 horas, fazendo aqueles intervalos de manhã e de tarde, intervalo de almoço. Bem puxado, né? Mandando material, ele monta o material do curso como se fosse presencial, envia Sim. pelo correio à casa de quem se inscreveu. Você vê, é um Ah, trabalho fantástico. Que trabalho. E aí, naturalmente, desenvolve o treinamento em 8 horas diárias. Eu coloquei como para as minhas propostas, né, os meus treinamentos, eu tenho feito o quê? Em 3 horas cada sessão. Então, Certo. se é um treinamento de 15 horas, eu vou pegar 5 sessões de 3 horas para poder desenvolver o conteúdo, né, com exercícios e assim por diante. Exatamente. E uma coisa que eu percebi, Alexandre, que é necessário, é você intensificar o pré-work, não é? Ou seja, as atividades pré-curso, no sentido de leitura de conceitos, mandar e-books, por exemplo, para o participante, para que ele possa ler, se inteirar dos conceitos, reviver ou então aprender, e quando chegar na aula, ir direto ao ponto. Ou seja, Sim. qual é a dúvida, aonde mais você precisa de mais exemplos, de mais Sim. prática e assim por Mas, diante. Então, aí, nesse caso, seria mais uma mentoria? Quase seria isso, né? quase que uma mentoria, só que as atividades pré-curso seriam atividades tipo um curso de comunicação, por exemplo, que eu tenho online. Esse treinamento, o que eu faço? Você vai fazer uma apresentação de 5 minutos, gravá-la e me enviar antes. Sim. Quando eu for para a primeira aula, eu já Já vou com tem. a análise do vídeo e já Certo. com o feedback Sim, montado. claro. Já vou com Claro. o feedback individualizado. Aí eu entro numa sala com cada um dos participantes e ofereço a minha percepção. Trocamos Ótimo. ideias e voltamos para o grupão no sentido de poder continuar o treinamento. Então, se a pessoa não fizer Fez o isso, pré-work, não sim. fez o pré-work, naturalmente vai ficar prejudicada. Já vai ter um passo atrás, né? Um passinho Pode, atrás. pode até acontecer, não é, Alexandre? Mas eu diria para você que a leitura de conceitos, por exemplo, claro, ler negociação, por exemplo. Tem vários conceitos que você são conceitos básicos de negociação. Não importa o nível do curso, se nível pleno, um nível mais sênior, não é? Mas o que importa é que você precisa saber algumas coisas, não é? O que é uma BATNA, né? Um mapa, por exemplo, zona possível de acordo, não é? E assim por diante. Você precisa saber uma negociação distributiva, uma negociação cooperativa, o que significa, para poder já entrar e treinar a técnica. Então, na parte online, nós estamos falando do conteúdo e esse conteúdo tem esses apelos, não é? Tem esses apelos. Você pode até disponibilizar, claro, vai disponibilizar online esse conhecimento para os participantes. E Sim, eles, claro. Por que não? acessando, eles vão acessar, lê-los, né? vai ler todos essas orientações e anotar as dúvidas e ir para a aula já com essas dúvidas anotadas. Até Tá? porque, né? Quando a gente agora se colocando na posição do instrutor, palestrante, ou professor, ou treinador. A questão do feedback visual ela é super importante quando você está ali na tua retórica, ali montando a sua argumentação e está apresentando. Nesse caso, por exemplo, eu tenho feito aplicado diversas disciplinas de curso de MBA, e cada aula são 3 horas e meia. Então, assim, é bem puxado. E aí você entra na plataforma, tem lá 30, 40, 50 alunos e você não os vê, certo? Você fica 3 horas e meia falando para o ponto verde, né, do teu A câmera. computador, né? Exatamente. Agora, eu tenho utilizado algumas técnicas, algumas ferramentas, principalmente no que se refere a feedback, apoio com relação a vídeos, certo?
15, 20 minutos eu paro. Olha que legal, vamos passar um vídeo aqui agora só para reforçar os conceitos que foram passados até então. Faço exercício, tenho feito exercício, por exemplo, usando uma plataforma colaborativa chamada Miro, que é um whiteboard, um quadro branco infinito, onde você pode desenhar mapas mentais, canvas, Muito bom. estruturas, você pode fazer, sei lá, toró de parpite, você pode fazer um monte de coisa através dessa ferramenta. E normalmente eu termino com um quiz onde todos Muito entram bom. numa outra plataforma muito interessante que chama-se Mentimeter. Mentimeter. Mentimeter, mentimeter.com. E aí eu faço um quiz, sempre preparo ali entre, sei lá, 10 questões no máximo, para não ficar também muito pesado, 10 questões no máximo. E o pessoal faz como eu posso dizer, essa competição, né? Porque pelo quiz é possível ser feita uma certa competição. E, às vezes, quando o negócio é um treinamento, por exemplo, preparatório para uma determinada certificação internacional, eu faço simulados também. Aí eu uso o Google Form. Muito bom, muito bom. Tá bom essa estrutura? Claro, olha, sensacional. E, claro, utilizando-se dos recursos do Zoom, por exemplo, não é? Que é o Sim, nosso claro. Montar a sala, né? Separar. montar, separar, os feedbacks eu dou, naturalmente, tem feedback Claro. individual, raramente dá tempo de fazer um feedback coletivo com todos os participantes, dependendo do número de participantes, dá. Então, você utilizando-se, por exemplo, você falou do Mentimeter, não é? Você tem o Kahoot também, que é um outro aplicativo nesse sentido. Não é? O quiz é fantástico para Um poder quiz, envolver as muito legal, pessoas. né? Então, você Tá. consolida, é uma prática, viu? É uma prática. Além do que, em negociação, eu monto grupos de 3, por exemplo, para fazer negociação. Certo, certo. Abro as salas e coloco em cada uma das salas quem vai ser comprador, quem vai ser vendedor, e aí eles negociam e voltamos para o grupão, para o grupo, para o todo, para fazer isso. Isso aí, essa parte de conteúdo é exatamente isso. Você está, para mim, eu não vejo, né, humildemente falando aqui, eu não vejo uma forma melhor de fazer do que dessa forma como você me falou agora, tá? É Certo. importante que a gente tenha domínio desses apps todos, desses Sim. aplicativos todos, para você não chegar na hora e não passar um carão aí, não é? Esse é um ponto Verdade. importante. Esse é um ponto importante, não é? Claro que a maneira pela qual você conduz o treinamento é fundamental. A carga horária, você viu que tem pessoas aí, estão fazendo de tudo, Alexandre, de 8 horas, 5 horas, 3 horas, 2 horas. Eu diria para você que de 3 horas é o máximo. É o máximo, é o máximo. 3 horas é o máximo, por quê? Eu creio que não cansa de um lado e nem cansa do outro. Sim. Sabe? E você tem como monitorar os seus pontos vitais. O que eu falo disso? Porque a imagem nossa é a primeira, tem 3 pilares aí na imagem. A primeira é a aparência. Né? Quando você está falando da aparência, a maneira como você está. Eu estou com uma camiseta, você está com uma camisa social muito mais adequada, de repente, do que. Não, é camisa polo. Eu fiz a polo. Então, a minha nem polo é. Mas o mais importante é você se sentir bem. O importante Tá bem, também, claro, você vai falar para um cliente, por exemplo, um grande advogado, alguma coisa assim, que gosta de uma formalidade, você vai mais formal. Então, a aparência é um dos pontos fundamentais, não é? Para você poder trabalhar, porque é aquela velha história da impressão, não é? Você já ouviu falar daquela famosa impressão? A primeira é a que fica. Então, você tem que tomar cuidado. O segundo ponto é a comunicação. O segundo pilar é a comunicação, né, da imagem. O que é imagem? Imagem é aparência, comunicação. Então, a maneira como você está se comunicando, por exemplo, o enquadramento. Imagine você, por exemplo, né, congela você do jeito que você está. Você está no que é preconizado como adequado. Mais ou menos no centro. Um espaço aqui em cima, né, menor esses espaços laterais aqui de uma forma
equânime, não é? Sim. Como que se diz? Simétrica, não é? Certo. Certo? A mesma distância e tal. Então, isso aqui é o que se preconiza. Não é nada Sim. de chegar muito aqui, Muito não próximo, é também de não ficar muito muito... longe. Você pode até fazer, olha só, uma aula em pé. Eu Claro, tenho claro, condições aqui no meu escritório de fazer a aula em pé com flip chart. Você claro. falou do Miro aí, mas né, do Do Miro, Miro, whiteboard, né? né? Sim. Whiteboard. Então, dentro desse contexto, essa é a questão. A comunicação, a fala, a maneira, os R's, os S's, os vícios de linguagem, tudo isso é minuciosamente percebido pelas Você sabe pessoas. que tem algumas vezes que, primeiro, né, para você verificar se sua apresentação, sua palestra, sua aula foi boa, lógico, seria interessante você gravar, né? Normalmente é feita assim, gravações quando eu dou aula, né? Porque a própria universidade pede para que seja registrada. E eu comento o seguinte: se você não suportar se assistir, né? É porque tem coisas aí que você precisa melhorar, entendeu? Porque se você não tem a paciência de se ouvir durante 3 horas, pode ser que ninguém terá, né? Então, e essa autoimagem, né? Qual é a autoimagem que você faz? Essa é a grande pergunta. Não é? Como É, é que para todo mundo tem vários grandes apresentadores que nem imaginavam que eram apresentadores. Então, se sim, dando bem nesse momento de claro. apresentações ontem. É, Agora, tem outros que já não estão se dando muito bem. Por quê? Essa relação com a câmera, as coisas não é, são tão simples do jeito que a gente imagina. A comunicação é um todo. Né? Tem claro. aspectos do que como você pensa de você, como você trata os outros, como você usa sua voz, sua expressão corporal, né? Como você falou do conteúdo, como monta o seu conteúdo, né? Fazendo filmes, usando várias imagens, né? Isso daí, Então, ilustrações durante a sua fala, storytelling, contadores de história. Então, gente, nós precisamos saber tudo isso para te comunicar. E, além do que, ainda passamos, né? Aquela aura, né? De espiritualidade, de propósito. Qual é o seu sim, propósito? sim, sim. Esse o pano de fundo. Né? E o terceiro pilar, Alexandre, só para terminar essa parte, é o comportamento. Então, a maneira, né? Agora há pouco você viu, antes de entrarmos aqui ao vivo, né? Veio meu filhinho, que arruma o PlayStation, de repente Não, caiu a não. internet lá da casa, ele tá Sim, doidinho, né? Arruma lá o PlayStation, sabe? Como que é o seu comportamento nesses momentos sim, sim. das dificuldades? Não é? Então, você precisa ter um comportamento voltado. O curso é de vendas, por exemplo. Então, vou falar das fases do processo de venda. Como é Certo. que é? Quais são as fases? O que é cada uma delas, etc. Então, você tem que ter um certo didatismo e, ao mesmo tempo, esperar ideias contrárias da outra parte. Não é? Claro. Esse é um ponto importante que a gente tem que falar em termos de comportamento, porque as pessoas gostam de seguir aquelas pessoas que trazem algo de bom, de útil para a vida delas. Aí elas seguem, senão não seguem, não é? Hoje em dia Claro. a cultura do cancelamento está muito forte nesse sentido, Sim, né? E sim. nós precisamos saber que nós estamos nesse meio. Claro. Nós mesmos, né? Damos o follow ou unfollow para as pessoas. E aí? É. Exatamente. Exatamente. E, assim, a estratégia, né, Alô? Eu costumo dizer o seguinte: se você for tentar dar um treinamento, e se, mesmo assim você, por exemplo, se for um comercial, né, você está querendo comercializar treinamentos, né, vamos imaginar. E se porventura você tentou organizar, montou uma campanha e não teve pessoas, eu diria o seguinte: você tem que fazer o treinamento mesmo assim, gravar mesmo assim, entendeu? Justamente para aproveitar alguns pontos de melhoria, né? Eu falei assim, ainda bem, porque já que não tem ninguém, eu posso treinar, praticar, ficar 3 horas e fazer a apresentação inteira, para depois Exatamente. poder avaliar, entendeu? Perfeito. Perfeito. É Não, uma. não tenha medo, né, de se gravar, entendeu? Para poder avaliar, ué. A gente E não esse nasceu sabendo, né, Alonso?
E esse é um comportamento interessante, né? É somente de pessoas que... Aquela velha história das dificuldades. Todo mundo passa por dificuldades. A sua maneira de vencer as dificuldades, de conviver, seu comportamento nas dificuldades é que vai dizer quem você é. Claro. Então, é importante que nós já falamos sobre isso naquele iBusiness Cast sobre resiliência, não é? Como é que nós vamos nos ver depois que passar esse momento agudo que nós estamos vivendo na pandemia? E aí? Você vai estar satisfeito com o que você fez ali atrás, agora há pouco? Esse é o ponto importante, pensar lá na frente. Porque quem chega tem que cuidar da saúde, tem uma saúde física, uma saúde mental, tem uma saúde financeira, saúde de comunicacional, saúde, né, social. Você tem que cuidar de tudo. São vários pratinhos, né, que estão girando aí. Então, está aí um ponto. Quando a gente fala de imagem, falamos de aparência, comunicação, falando de comportamento. Isso nós estamos falando de apresentações online. Um outro ponto que eu quero deixar a dica, né? A importância de você não ficar olhando para você na sua apresentação. Olha que interessante. Você vê, eu estou olhando agora para onde, Alexandre? Para a câmera. Para a câmera. Sim. E parece o quê? Que eu estou olhando para quem está nos assistindo, concorda ou não? Sim. Sim. Sim? Você mesmo, eu estou olhando para a câmera. Agora, se eu olho para você, olha só. Você fica olhando para você. Que é o jeito que eu estou fazendo agora. Nesse exato momento, eu estou olhando para você no meu monitor. Isso, exatamente. Ou seja, o correto deveria ser eu fazer o podcast contigo olhando ali, no ponto verde da minha câmera. Por quê? Porque eu estou olhando... Mas esse é um exercício, tá, Lúcio? Porque eu não consigo, cara. Se eu ficar olhando para esse pontinho verde e não olhar você, eu não consigo prestar atenção no que você está me falando direito. Entendeu? Mas é um esforço, entende? Algo a ser trabalhado. Todos nós temos algo a ser trabalhado. Como eu disse, né, o desafio das apresentações online ele é muito, muito grande. E não é as pessoas que vão permanecer nesse campo virtual são aquelas que fazem o que você acabou de dizer, por exemplo. Não tem ninguém para o treinamento? Eu vou fazer sozinho. Mesmo. Eu abro, né, no dia, 1 hora antes, eu abro grátis, gratuito, ou sei lá, para que você tenha participação, você faça o seu conteúdo fazer valer. Porque o ambiente presencial, o face-to-face, vai retornar, só que não naquela totalidade que se tinha antes. Eu imagino que nós vamos ficar no campo híbrido. Nós estávamos falando na semana passada sobre o futuro, né? E exatamente por aí. Esse é o caminho. Né? Então, essa não é todo o tempo, né? Voltando aí nessa dica do olhar, não é todo o tempo que eu vou olhar para a câmera. Eu estou olhando para a câmera, eu estou olhando para o meu público. Todos que estão nos assistindo estão vendo, eu estou olhando para eles, né? Para todo esse público que está nos assistindo. Agora, não é todo momento. Então, ora eu vou fazer uma... Vai pegar um documento, vai pegar um case. Ora eu olho para você. Agora, por exemplo, estou olhando para a minha imagem nessa live. Então, assim, tudo é aprendizagem, viu, Alexandre? Tudo é aprendizagem e você tem que saber que, como dizia aí, diz o professor lá da Unicamp, lá, o filósofo, esqueci o nome, o Karnal. Ele fala o seguinte da foto da bailarina, né? Do pé direito e o pé esquerdo. Você já viu essa, não? Né? Não. Que é exatamente assim, o sacrifício que se faz para fazer um balé perfeito, lindo, daquele jeito, todo mundo aplaudindo, mas se for desenfaixar o pé esquerdo, você vai ver as dores que a pessoa... O esforço, né? A dor... o esforço que a pessoa está fazendo. Então, nós temos que também... Esse esforço do pé esquerdo aí por exemplo, fazer o curso para nenhum participante. Para nenhum participante. E aí, acho que, assim, talvez por último, seria um material, né, alunos? Qual material você vai utilizar para apresentar a sua...
Como deve ser montado esse material? Você teria alguma dica? Seria mais Olha, simplificado, bullet points? Ou não tem que ter material, vai só no verbal? O que é, que você acha que seria a melhor resposta para o, concluir como eu, nosso iBusiness Cast? como eu disse no início, nós precisamos fazer um trabalho forte antes do curso. Um pré-curso, um pré-work muito intenso, ou seja, um e-book, que seja uma apostila, como queira falar, não é? Onde você pode, nessa parte de colocar tudo aquilo que você precisa saber, tudo aquilo que você precisa saber, que o participante precisa saber. Então, ele chega ali, ele vai ter em tópicos ou dissertativos, né, numa forma dissertativa, ele vai ter o conteúdo ali. No treinamento, o material pode ser um PPT, talvez, um PowerPoint, mas com tópicos e muito mais discussão. E com uma coisa fundamental, uma dos compromissos que eu sempre faço quando eu vou começar um curso online, uma palestra que seja, quem estiver participando, eu peço, abra a câmera. Ah, sim. Não, isso aí é compromisso. Gente, vamos lá, todos, vamos fazer um compromisso? Sabe? Porque não dá, como você disse agora há pouco, ficar olhando para o pontinho verde, Ah, é terrível, é terrível. você não sabe, você não É tem o terrível. retorno se É, você está ou não atendendo aos objetivos e expectativas sim. do seu público. É, por E isso que é aí, nesse importante. caso, a gente usa algumas ferramentas de apoio, né? Como quiz, simulados, que é para engajar, né? Senão os caras dormem Isso, do outro lado, né? isso. E independentemente dessas ferramentas, né, você precisa fazer esse acordo inicial com o seu público. Sim, Isso é sim. fundamental. Eu tenho tido sucesso nisso, viu, Sim, Alexandre? sim. É Se um for ou outro conversado, que é um ou outro que acaba fechando por algum momento, até tudo bem, vai que precisou mesmo, né? Você não vai. é, Você viu que eu acabei agora há pouco, deu um acesso de tosse aqui. Né? Poxa, tá microfone aberto, câmera aberta e acesso de tosse. De repente você dá é, uma fechadinha em tudo aí, né? Se toma uma água, se recompõe e volta. É sim. normal isso. Normal, Agora, normal. é importante que na hora que estiver discutindo um assunto, um tópico, um conteúdo, você esteja, né, percebendo cada um dos participantes. É, eu Né? Não teria se... uma última dica, que é assim, se planejar para o pior, né? Porque o sinal de internet pode cair, o equipamento pode falhar, etc. Então, assim, eu daria algumas dicas, algumas práticas, né? Montar um grupo, por exemplo, no WhatsApp antes, justamente para que se der problema, você tem como falar com as pessoas, já Isso. combinar, por exemplo, antecipadamente, ó, se cair o sinal da internet, aguenta um pouquinho até que a gente consiga Retomar. restabelecer. Exatamente. E se Perfeito. não for possível usar o mesmo link, será passado um outro link, sei lá, no WhatsApp ou por e-mail imediatamente. Então, quando essas coisas estão combinadas, o estresse ele sai um pouco da pauta, entende? Isso. Não bate o Isso. desespero. Por quê? Porque você Perfeito. já tem um plano, né? Um plano de ação, entende? Isso ajuda muito a assim, tirar um pouco o estresse, né, de quem está fazendo a apresentação, né? Exatamente. E isso é o que é preconizado. Se você quiser, né, ter uma certa tranquilidade, coloque essas ressalvas todas antes, porque Sim. ninguém é uma pessoa acima de qualquer problema Não, técnico, problema eletrônico, não é de claro, internet, claro. nada, nada. Sempre Não, nós somos humanos, nós falhamos. E sim. é aí que nós precisamos, então, ficar atentos, viu, Alexandre? Eu sei Maravilha. que esse tema a gente falaria mais esse tanto, muito mais, mas o importante é assim, espero, né? Eu particularmente, você também, esperamos que tenhamos levado alguma dica útil. Né? Tem outros, pano de fundo, ixi, Claro, claro. a gente volta num outro iBusiness Cast falando de Isso, apresentações lógico. online. A gente tem tema aí para o ano inteiro. É verdade, é verdade. Maravilha, meu amigo Alonso. Um forte abraço, uma ótima semana. E para vocês que nos acompanham no nosso iBusiness Cast, uma ótima semana também. E nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço. Forte abraço, Alonso. Forte abraço, Alexandre. Até lá, pessoal. Até mais.